Olá, amados, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que excede todo entendimento humano, e que nós que vivemos esta paz, nós sabemos o que ela representa em nossas vidas, em nossos dia a dia, e ela nos acompanha neste 13º dia do nosso propósito com Deus, nestes 40 dias de busca da presença de Deus, desse jejum, dessa oração, desse aprendizado. Porque, na verdade, ele é um jejum, é um propósito com Deus, mas o grande propósito de Deus para conosco neste jejum, nesta jornada dos 40 dias, é um aprendizado para nós, é uma intimidade com Deus, é um tempo a sós mais com Deus, estarmos mais linkados com Deus, conectados com Deus, falando com Ele onde estivermos e Ele conosco. Então, neste dia de hoje, o que fica para nós, o nosso aprendizado, é que nós precisamos fazer o que é preciso e não apenas o que gostamos. Porque o que nós gostamos é muito fácil de fazer ou para se fazer, porque nós gostamos. Porque tudo que nós gostamos é mais leve, se torna mais fácil, não há o que empenhar, não há um esforço contrário à nossa vontade para empenhar, contrário às nossas emoções ou sentimentos, enfim, vontade própria. Mas o que é preciso, o que é necessário ser feito, às vezes nós temos que investir uma vontade contrária à nossa vontade, investir um tempo, um empenho, e isso é contrário a um sentimento da nossa alma, as vontades da nossa alma, ao centro das nossas emoções, que é a nossa alma, às vezes é contrário. Mas saber que nessa necessidade de fazer o que é preciso, há o crescimento, há um entendimento, há um reconhecimento de que realmente é importante e necessário. Então, nós vemos que nós não iremos prestar conta diante de Deus apenas do que fizemos, mas principalmente pelo que Ele desejou que fizéssemos. Todos nós somos criados com um propósito, ninguém nasceu por acidente. Deus é tão perfeito, Ele jamais faria ou permitiria que alguém fosse criado sem um propósito. Esse não seria o nosso Deus. Então Deus tem um propósito para cada um de nós. Quando Ele nos criou, colocou todas as características necessárias e irá proporcionar situações para nos preparar para cumprir este propósito. É um crime para com a humanidade quando se desperdiça todo este potencial que Deus colocou dentro de você, dentro de mim, dentro de nós, não cumprindo seu propósito. Então ele não seria Deus, ele não seria perfeito. Por isso que nós precisamos entender que em tudo há um propósito. E procurar entender qual é o propósito de Deus em circunstâncias, em situações. Porque Ele tem um propósito. E quando esse propósito se cumpre, é perfeito, traz paz, porque é dele. Assim como Ele escolheu a cada um de nós, com todas as nossas características, dons, tudo. Então é perfeito. Por isso que nós precisamos agradar a Deus, a entender que há um propósito e entender o que Ele quer que nós realmente venhamos a fazer. Nós entendemos que cada um vive na época e local estabelecido por Deus. Nós vemos que em Atos 17:26 diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então nós entendemos isso de Deus, que há um local estabelecido por Deus, há algo estabelecido e tão poderoso, tão forte, que Ele fez de um só, de Adão, toda a raça humana. Estabeleceu os tempos previamente, estabeleceu
tudo conforme a sua perfeição. Nós vemos, amados, que como Deus estabeleceu cada um com um propósito, e nós temos um exemplo. Saul, primeiramente falando, ele foi chamado por Deus, um rei escolhido por Deus, um rei que o povo queria. E Deus agradou o povo. Olha como Deus é maravilhoso. Às vezes eu e você precisamos de algo e Deus nos responde. Ele quer nos agradar da mesma forma. E Deus então manda com que o Saul, né, rei Saul, fosse ungido. Está lá no livro de 1 Samuel, capítulo 10. E Samuel vai ungir a Saul. Diz assim, ó, Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Que coisa mais linda, vê como isso é forte. Olha o propósito de Deus na vida deste homem. Claro que Deus sabia, Deus já sabia de toda a história do seu povo. E ele chama o profeta Samuel e o profeta Samuel vai ungir a Saul. E o profeta o beija e diz: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Ele foi chamado para ser líder da herança do Senhor. Então, vemos que eu e você, nós somos chamados. Eu e você, há sobre nós uma unção, há sobre nós um chamado. O que Deus, ou qual é o propósito de Deus nesta unção, neste chamado? Ele nos ungiu como líder, ele nos separou como santos, diz a Bíblia. E nessa liderança e nesse chamado de Deus, nessa unção, é um propósito que ele estabeleceu para que nós viéssemos também, como herança dele, fazer algo para ele, em prol dele. Não o que nós talvez gostamos ou pensamos, mas muitas vezes Deus é tão perfeito, e eu vejo que em grande maioria, assim, que eu lembre, Deus chama, unge, delega uma unção sobre algo que a pessoa sente, ou sobre algo que a pessoa já tem um dom, ou sobre algo que Deus... E é tão maravilhoso isso, mas também muitas vezes Deus chama sem a pessoa saber, e Deus desperta uma unção, um chamado. Então Deus é maravilhoso nisso, e vê que ele então foi chamado, né, Saul, para ser líder da herança de Deus. E a Bíblia, né, nos fala sobre isso, lá em 1 Samuel capítulo 10, e na nossa mensagem de hoje também fala sobre herança, sobre Sansão. Lá no livro de Juízes 16:20, nos mostra Sansão, que havia recebido o Espírito de Deus como nenhum outro homem na história já tinha experimentado. A unção trazida pelo Espírito de Deus fez de Sansão o homem mais forte da história de Israel. Porém, ele não soube ser responsável o bastante para tornar a herança espiritual que havia recebido de Deus. Ele brincou com coisa séria e perdeu o espírito, perdeu sua unção. Nós vemos que a Bíblia fala disso. E o texto diz que Sansão não sabia que já havia perdido esta unção. Então, vê, um homem também recebe esta herança para proteger o povo de Deus, para cuidar do povo de Deus. Ele recebeu uma força, um poder como nenhum outro homem havia recebido na história. E ele, de certa forma, ele não foi responsável. Ele queria fazer o que ele gostava e não o que era necessário, o que Deus tinha delegado para ele. Então nós vemos a importância de que uma herança espiritual delegada por Deus, ela tem totalmente o poder sobre nossas vidas, porque Deus delegou aquela unção, aquela herança espiritual para mim e para você. Hoje no culto foi falado muito sobre a última palavra. Que palavra Deus teria para nós? E que eu chego e vou fazer essa mensagem e vejo pelo livro, né, do livro TSD, na página 52 e 53, traz mais ou menos, fecha com o que o Espírito Santo revelou na palavra de hoje. Então, a importância de
reconhecermos uma unção delegada por Deus para nós. Qual é a unção que você sente sobre sua vida? Porque cada um de nós tem realmente sobre sua vida uma unção especial de Deus e sente que há uma unção, só que às vezes não entende, às vezes não compreende qual é a unção, mas Deus, na verdade, Ele quer estabelecer essa unção e estabelecer essa herança que Ele delegou para nós. Nós vemos que Esther, ela tinha uma herança delegada por Deus, ela foi chamada para ser rainha e intercessora do seu povo, libertadora do seu povo. Então, se a gente for ver homens e mulheres da Bíblia, profetas, reis, foram chamados por Deus com uma herança espiritual de Deus, delegada para ele para determinada função, um determinado chamado com um propósito específico, porque cada um de nós foi criado. Deus permitiu que essa vida fosse gerada com um propósito e uma unção do Senhor. É isso que é tão importante para nós. Então, todos nós temos, na verdade, sobre nossas vidas, assim como nós recebemos heranças físicas, assim como nós recebemos heranças espiritual e emocional, que vem dos nossos pais biológicos, mas também, ou né, geração anterior aos nossos pais, os avós, aquele que conquistou, né, antes de nós, essa unção, honrou essa unção foi delegada para nós, passou de geração em geração. Você vê quanto isso é importante? A herança de Saul, ela morreu ali, quando ele perdeu o seu trono. Ele começou a fazer o que ele queria, ele não ouviu mais a voz de Deus. Então, a herança espiritual que havia sobre Saul para a sua família, para seus filhos, na verdade, especificamente aos filhos, ela se perdeu. Sansão também, essa herança espiritual que havia sobre ele, né, para cuidar do povo de Deus, líder da herança do Senhor, também. Só que Deus, ele honra Sansão, você pode ler lá no livro, na Bíblia, ele honra Sansão porque Sansão lembra de que ele, né, o que havia acontecido, e ele lembra do povo de Deus, da herança do Senhor, do seu povo, e ele então defende o povo de Deus. Mas o que nós precisamos guardar para nós, né? Que quando nós priorizamos a vontade divina, ela é priorizada sobre nossa vida e ela nos abençoa. Neste dia de hoje, nós precisamos pedir a Deus o que Ele tem para nós, qual é o propósito, o que Ele deseja que nós venhamos a fazer, a realizarmos para agradar a Ele. Qual é a unção que Ele delegou sobre nossas vidas? Qual é o propósito? E neste propósito há uma unção, para que essa unção venha a ser delegada a outras pessoas, onde nós estivermos, ou que essa unção seja usada, porque Deus nos capacita nessa unção, e que ela venha abençoar vidas, resgatar vidas perdidas. Então, qual é a unção que está ligada ao meu e ao teu propósito? Qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a tua vida? Você já parou para pensar nisso? Há um propósito de Deus para nossas vidas. E isso é tão perfeito, é tão soberano, é tão maravilhoso, que nós precisamos refletir qual é o propósito. E neste propósito nós entendermos que existem os planos de Deus. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. E isso nós vimos na vida de Sansão, na vida de Saul, enfim. Então, nós temos os nossos planos, mas o Senhor tem um propósito. E o propósito de Deus, no propósito de Deus e na unção de Deus, na herança delegada espiritualmente de Deus e por Deus para nós, está a última palavra dele. E esta última palavra irá prevalecer, quer você queira ou não. Mas quando nós queremos, quando nós entendemos, quando nós pedimos isso a Deus, é algo abençoador, é algo sublime, é algo que traz uma paz inexplicável, que excede realmente o entendimento humano.
Mas no versículo 9 também do Provérbios 16 diz: a pessoa faz os seus planos, ele volta a reafirmar, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Então, os nossos planos nós podemos ter e devemos ter, porque Deus nos dá um livre-arbítrio de pensar, de ir e vir. Mas quando eles estão ligados a Deus, nós entendemos que os nossos planos estão na direção de Deus, na vontade de Deus, e que Ele dirige a minha e a sua vida. E quando Deus dirige as nossas vidas, Deus dirige tudo que faz parte das nossas vidas. Os propósitos, as respostas, os milagres, as curas, libertação, restituição. Então, tudo isso está na direção de Deus. Tudo isso é delegado por Deus. Então, nós precisamos reavaliar em Deus hoje qual é o propósito que Ele tem para nós. Qual é o propósito nesta vida? Porque muitos estão talvez mais adiantados, outros menos, mas onde nós nos encontramos hoje, fazer essa reflexão. Qual é o propósito de Deus? Se Ele me criou com um propósito, eu quero esse propósito de Deus para a minha vida. E que eu venha realizar este propósito para agradar a Deus e para que eu seja feliz, porque Ele é perfeito. Então nós temos que entender isso. Talvez até aqui. Muito temos, talvez, lamentado, tropeçado, chorado. Mas talvez não tenhamos entendido que o propósito de Deus, Ele é soberano. Que quando Ele nos formou no ventre de nossa mãe, ali já estava conectado a nossa história, os propósitos dele para nós, o livro da vida. Tudo isso, porque Deus é perfeito, Ele não cria uma coisa antes e outra depois, não. Ele permitiu que viesse ao mundo, criou no ventre da mãe, ali está linkado todo o propósito, toda a herança espiritual, toda a unção, toda a capacitação e tudo o que Ele espera de nós. E isso é bênção para vidas nossas vidas e para o mundo, porque aí nós faremos a diferença onde estivermos. Então Deus não quer mais que nós continuamos tropeçando, lamentando. Não, Deus quer que realmente nós venhamos entender hoje qual é o nosso propósito. E assim nós vamos orar em cima deste propósito que Ele tem para nós. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos na Tua presença agora. Pai, nos perdoa, Pai, se nós não entendemos os Teus propósitos, se até agora, Pai, nós temos nos lamentado, nós temos nos desviados dos Teus propósitos, Teus caminhos, da unção espiritual que o Senhor tem delegado para nós desde o ventre da nossa mãe, do livro da vida. Pai, nós queremos hoje estar conectados contigo, te buscar nesse tempo a sós contigo, nossa intimidade contigo, nos tornarmos realmente heranças suas, Pai. Em nome de Jesus, venha nos abençoar, Deus. Nós clamamos a Ti, como Davi, nós dizemos a Ti, Senhor. Quando nós clamamos a Ti, o Senhor nos responde, por isso nós clamamos, Pai. Nos traz alívio, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos revela, Senhor, que nesse dia de hoje nós ficamos meditando sobre isso, Pai. Em nome de Jesus, qual é o propósito, qual é a herança espiritual para nossas vidas, que se nós ainda não chegamos a realizá-la, ou se estamos na metade do caminho, que nós venhamos a realizá-la conforme a sua santa e perfeita vontade, conforme o seu santo e perfeito propósito. Em nome de Jesus te pedimos e em nome de Jesus nós te agradecemos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, seja grandemente abençoado, em nome de Jesus, e que Ele traga, através do Espírito Santo, para a sua vida, a revelação, a confirmação da unção e deste propósito, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.